Em 2012, a sonda Voyager 1 cruzou uma fronteira que nenhuma criação humana havia ultrapassado. A heliopausa, o ponto em que a influência do Sol se esgota diante da vastidão interestelar. E foi ali onde supostamente o frio e o vazio reinavam soberanos, que algo absolutamente contraditório foi registrado. Os sensores da Voyager captaram temperaturas que ultrapassaram os 50.000 Kelvin, um número equivalente à superfície de estrelas muito mais quentes que o Sol. E a pergunta imediata ecoou nas salas de controle e nos laboratórios da NASA. Como é possível tanto calor em nada? A resposta curta é: não é calor como o que sentimos na Terra. Não há ar para aquecer, nem matéria densa que irradie como uma fornalha. O que os sensores captaram foi a energia das partículas, plasmas acelerados, ionizados, colidindo em uma zona de tensão invisível entre o vento solar e o meio interestelar. Mas mesmo sabendo disso, a leitura não fazia sentido. Era como encontrar brasas incandescentes no fundo do oceano. A fronteira do sistema solar, que se imaginava como um declínio suave da influência solar, revelou-se uma muralha energética, uma camada de choque que os próprios cientistas passaram a chamar, com desconforto, de parede de fogo invisível. Isso não estava nos livros. Não fazia parte dos modelos clássicos. O sistema solar, ao que tudo indicava, não terminava de forma pacífica. Ele terminava com um impacto, com uma compressão brutal de forças, com um rugido silencioso que as Voyager conseguiram ouvir, mesmo em meio ao vácuo. Mas o que realmente acontece naquela região? Como partículas tão rarefeitas podem gerar tamanha energia? E mais inquietante ainda, por que isso nos importa aqui, na Terra? Para compreender a magnitude do que foi encontrado, é preciso primeiro desfazer uma ilusão. O sistema solar não termina onde os planetas acabam. Além de Netuno, além da órbita de Plutão, estende-se uma estrutura imensa, inflada e pulsante, chamada heliosfera. É como uma bolha gerada pelo vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que o Sol emite em todas as direções. Esse vento se propaga até perder força, até ser confrontado pelo meio interestelar. Um espaço não tão vazio assim, repleto de poeira antiga, gases frios e campos magnéticos originados em outras estrelas. Quando o vento solar colide com esse meio externo, ele não se dissipa suavemente. Ele é comprimido, como um rio que se choca contra uma parede invisível. A velocidade cai abruptamente, o campo magnético se deforma, e as partículas começam a se aquecer violentamente. O resultado é o que os físicos chamam de choque sem colisão. Um fenômeno onde a matéria não precisa se tocar para transferir energia. As partículas interagem por meio de campos eletromagnéticos, criando uma turbulência extrema, uma tempestade no limiar do conhecido. É nesse cenário que a Voyager 1 se viu em 2012 e depois a Voyager 2, em 2018. Ambas registraram as mesmas assinaturas: um salto súbito de temperatura, uma inversão de fluxo de partículas, uma mudança no ambiente magnético. A consistência entre os dados das duas sondas eliminou a hipótese de erro ou coincidência. Algo real e gigantesco estava à espreita no limite do nosso mundo. E então surgiram as perguntas filosóficas. Estaríamos nós cercados por barreiras invisíveis que jamais imaginaríamos? A heliosfera, que se acreditava ser apenas um resquício do Sol, revelou-se um escudo vivo, uma armadura que nos protege de raios cósmicos, de partículas de alta energia vindas de galáxias distantes. Mas esse escudo tem limites, e esses limites queimam. Mesmo com toda a sua fragilidade, com seu corpo metálico do tamanho de um carro e componentes eletrônicos que datam dos anos 70, a Voyager sobreviveu ao impacto. E isso levanta outra contradição. Como um objeto tão frágil atravessou uma região com temperaturas equivalentes às de uma estrela sem ser destruído? A explicação está na densidade. Apesar do calor extremo, o número de partículas por centímetro cúbico é tão baixo que simplesmente não há matéria suficiente para transferir calor de forma eficiente. É o paradoxo do fogo gelado. Energia altíssima, mas insuficiente para queimar.
Mas a física não ficou satisfeita com essa resposta. Cientistas como Ed Stone, o lendário porta-voz científico do projeto Voyager por mais de 4 décadas, admitiram que os modelos estavam errados. A expectativa era que o campo magnético mudasse de direção ao cruzar a heliopausa, refletindo a transição do domínio solar para o domínio galáctico. Mas isso não aconteceu. O campo manteve a mesma orientação. Era como se o magnetismo do Sol estivesse conectado de alguma forma ao da galáxia. Como se não houvesse realmente uma separação, apenas uma continuidade estendida de algo muito maior. Isso obriga uma reavaliação profunda. O que chamamos de sistema solar não é um território fechado. Ele interage intimamente com o cosmos ao redor. A fronteira que as Voyager cruzaram não é apenas espacial, é conceitual. É a linha onde termina a soberania de uma estrela e começa algo que ainda não compreendemos. Mais que uma conquista de engenharia, o que essas sondas revelaram é uma nova camada da realidade. Um espaço onde as leis clássicas perdem força, onde o calor não queima e onde o vácuo se comporta como um campo energético latente. E é aqui que surge o verdadeiro desconforto. Não sabemos o que existe do outro lado. Sabemos apenas que não é vazio e que reage. A missão Voyager, ao alcançar esse limiar, não apenas expandiu nosso mapa. Ela tocou em algo primordial, uma pulsação que vem de fora, que está além do Sol, além da gravidade planetária, além da nossa bolha cósmica de conforto. E a ciência, que por tanto tempo presumiu que o espaço era inerte, agora começa a reconhecer o oposto. O espaço é ativo, estruturado e talvez consciente. Não estamos lidando apenas com partículas e campos magnéticos. Estamos diante de uma interface cósmica, onde forças gigantescas se encontram, se tensionam e talvez, apenas talvez, comuniquem algo. Mas o que exatamente está acontecendo nessa fronteira invisível? Por que o calor ali não obedece às nossas leis térmicas? E o mais perturbador, será que o Sol está de fato isolado ou permanentemente conectado a uma rede galáctica que mal começamos a decifrar? No silêncio metálico das sondas Voyager, uma nova narrativa começou. E o que vem a seguir pode mudar nossa percepção sobre o que realmente significa sair do sistema solar. Porque talvez a verdadeira fronteira ainda esteja por ser revelada. A muralha invisível que nos protege ou nos ilude. Imagine uma casa com paredes invisíveis, uma estrutura que você nunca viu, nunca tocou, mas que está ali, mantendo as tempestades do lado de fora. Durante décadas vivemos assim no sistema solar, protegidos por um escudo que ninguém enxergava, que ninguém compreendia de verdade. Mas agora sabemos, graças às sondas Voyager, que essa parede existe. E ela não é estática, nem sólida. Ela pulsa, se movimenta e muda de forma conforme o Sol respira. A heliosfera, uma bolha energética inflada pelo vento solar, não é apenas uma curiosidade científica. Ela é um escudo protetor contra a radiação cósmica que circula pelo universo. Estamos falando de partículas altamente energéticas que viajam por milhões de anos-luz. Detritos de supernovas, explosões estelares, buracos negros ativos. Quando esses projéteis atômicos atingem a Terra, podem interferir em sistemas eletrônicos, satélites, redes elétricas e até afetar o DNA humano. Mas a heliosfera barra a maior parte deles, ou ao menos deveria. O problema é que esse escudo se comprime e se expande conforme o humor do Sol. Em épocas de maior atividade solar, a bolha se infla e bloqueia mais radiação. Mas durante os períodos de calmaria, quando o Sol entra em um ciclo de baixa atividade, a heliosfera se contrai e a radiação cósmica galáctica consegue penetrar com mais intensidade. Isso não é teoria, é medido, é real e já estamos vendo os efeitos. Em 2009, durante um mínimo solar profundo, a NASA registrou níveis recordes de raios cósmicos, atingindo a Terra desde o início da era espacial. Isso coincidiu com um aumento nos problemas de comunicação via satélite e com falhas em circuitos eletrônicos sensíveis em sondas espaciais. A própria Estação Espacial Internacional reforçou os protocolos de proteção para seus tripulantes. O escudo invisível estava naquele momento mais frágil,
mais poroso. Agora pense em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia. GPS, internet via satélite, carros autônomos, comunicação militar, infraestrutura elétrica. Tudo isso é vulnerável à radiação cósmica. Mesmo pequenos distúrbios podem gerar perdas bilionárias ou, em casos extremos, desencadear blackouts globais, como os já previstos por agências de risco espacial. Isso já aconteceu em menor escala no evento de Quebec, em 1989, quando uma ejeção solar provocou o colapso da rede elétrica de toda a província. E agora sabemos que essas ameaças não vêm apenas de dentro, do Sol, mas de fora, de galáxias distantes, filtradas apenas por uma bolha instável que não controlamos. A descoberta do comportamento da heliosfera pelas Voyager nos obriga a repensar algo fundamental. Nós não estamos isolados do universo, estamos imersos nele, e cada ciclo solar, cada distorção magnética, cada anomalia de radiação pode afetar direta ou indiretamente nossas vidas aqui no chão firme da Terra. Mas há uma dimensão ainda mais profunda, uma camada mais difícil de encarar. Quando os cientistas perceberam que o campo magnético externo, o da galáxia, estava alinhado com o campo magnético interno do sistema solar, isso derrubou modelos e certezas. Era esperado que, ao cruzar a heliopausa, os campos se desalinharam, apontando para direções opostas. Mas não. Eles continuam fluindo no mesmo sentido, como se pertencessem a um mesmo circuito. Essa descoberta mexeu com a ciência, mas também com a filosofia, porque, em última instância, ela quebra a narrativa do isolamento cósmico. Mostra que o Sol não é um ente solitário flutuando no vácuo, mas parte de uma rede magnética maior, contínua, interligada. E se há conexões invisíveis entre o campo solar e o galáctico, o que mais pode estar conectado? Ao olhar para o céu, por séculos acreditamos estar observando o fora, o cosmos, o outro. Mas e se essa divisão entre dentro e fora nunca existiu? E se o espaço interestelar, ao invés de ser um abismo neutro, for um tecido vivo, dinâmico, cheio de ritmos, pulsações e estruturas invisíveis que respondem ao nosso Sol? E talvez a nós? Não estamos mais lidando com um vácuo. Estamos lidando com um sistema em feedback, onde o Sol molda o espaço ao seu redor, mas também é moldado por ele. E isso tem implicações assustadoramente reais para o clima, para a estabilidade de nossas comunicações, para a saúde de astronautas em missões interplanetárias e até para o comportamento da própria Terra em escalas de tempo que nossa civilização mal começou a observar. Esse tipo de descoberta exige mais do que curiosidade, exige humildade, porque mostra que vivemos dentro de um sistema que ainda não compreendemos e que reage, que vibra, que muda, um sistema que nos observa tanto quanto o observamos. E é aqui que nossa percepção começa a ruir. Estamos mesmo vivendo em um universo aleatório, regido apenas por leis frias e mecânicas? Ou há uma lógica mais profunda, um tipo de inteligência estrutural, não no sentido místico, mas físico, magnético, organizacional, que conecta galáxias, estrelas, campos e matéria? Essa dúvida, mais do que técnica, é existencial. E ela não nasceu de um livro esotérico. Ela nasceu de dados, de medições frias feitas por uma máquina de metal que flutua há 47 anos rumo ao desconhecido. A Voyager não é apenas uma sonda. Ela é o espelho de nossa ignorância. E quanto mais ela avança, mais ela nos obriga a confrontar a realidade de que não estamos fora do universo. Somos parte dele, integrados, mergulhados, vulneráveis. O impacto disso não está apenas nas conferências científicas. Ele está no modo como olhamos para o céu à noite, no modo como pensamos nossa origem, nossa segurança, nosso futuro. Está na forma como educamos nossos filhos sobre o que é real ou espiritual, técnico ou poético. Porque quando o campo magnético do Sol se conecta com o da galáxia, essas divisões humanas se tornam irrelevantes. Estamos dentro de um todo. E se você está ouvindo tudo isso agora, talvez não por acaso, é porque faz parte de uma geração que está vendo o mito do isolamento ser quebrado ao vivo.
Uma geração que precisa decidir se vai continuar acreditando no velho modelo de um universo frio e indiferente, ou se vai começar a encarar o cosmos como um organismo mais vasto, mais misterioso e possivelmente consciente. Se esse vídeo tocou em algo que você já sentia, mas não sabia explicar, se você já desconfiava que havia algo além do aparente, se essa narrativa ressoou em você de forma visceral, então a próxima etapa da jornada já está à sua frente. Este vídeo é só o começo. A verdadeira travessia acontece agora, e você já está do outro lado. Um campo invisível, um código ainda não decifrado. Atravessar a heliopausa não foi apenas um feito de engenharia, foi um desafio epistemológico, porque ao alcançar essa região limítrofe, as sondas Voyager revelaram uma realidade que não se encaixa nas projeções clássicas da física espacial. As temperaturas elevadas, a consistência no alinhamento dos campos magnéticos e a dinâmica energética não são eventos isolados. Eles apontam para uma arquitetura subjacente, uma ordem que escapa da aleatoriedade que costumamos associar ao espaço interestelar. Uma das descobertas mais intrigantes foi a estabilidade inesperada do campo magnético além da heliosfera. Os modelos padrão previam uma reorientação brusca, uma espécie de disjunção entre o magnetismo solar e o galáctico. Isso fazia sentido dentro da concepção de que a heliosfera funcionava como uma bolha isolada, com seu próprio campo, separado do caos exterior. Mas os dados não mostraram ruptura, mostraram continuidade. A explicação mais simples, e por isso mais resistente entre os céticos, foi a coincidência. É só o ponto de amostragem, disseram alguns, como o astrofísico Meravil Fair, que lidera modelos de heliosfera tridimensionais. Mas então veio a segunda confirmação, anos depois, pela Voyager 2, em outro ponto do espaço, com trajetória e timing diferentes, registrando o mesmo padrão magnético. Isso invalidou a hipótese de coincidência. O que está acontecendo então, no limite entre o campo solar e o campo galáctico? Há uma transição? Uma sobreposição? Ou estamos diante de uma estrutura magnética contínua, como um rio que flui de uma estrela até os braços espirais da Via Láctea? Essa pergunta abalou a comunidade científica, porque uma transição suave entre os campos implicaria uma forma de acoplamento magnético de longo alcance, algo que exige rever conceitos como reconexão magnética e transporte de energia entre escalas astronômicas. Isso também levanta questões sobre como estrelas e galáxias se integram em níveis ainda não modelados. Será que cada estrela está de fato envolta por sua própria bolha isolada? Ou estamos subestimando a presença de uma malha invisível que interliga sistemas estelares por meio de campos sutis? Essa ideia não é nova. No início do século XX, Nikola Tesla já falava sobre a existência de um meio energético condutor que preencheria todo o espaço, facilitando interações em escalas que a física newtoniana não explicava. Décadas depois, teorias como a magneto-hidrodinâmica começaram a modelar o plasma cósmico não como uma coleção de partículas soltas, mas como um fluido coerente que interage com campos magnéticos em larga escala. Esses modelos agora ganham novo fôlego diante das descobertas das Voyager. A heliosfera não é uma bolha rígida, ela é maleável, dinâmica e orientada magneticamente. Em 2020, pesquisadores do Southwest Research Institute publicaram um estudo no Astrophysical Journal propondo que a heliosfera tem forma de croissant, com dois grandes lóbulos orientados pelo campo magnético interestelar. Isso altera tudo: a proteção contra a radiação, a distribuição do vento solar e até o comportamento da própria Terra em ciclos solares longos. O que nos leva a outra camada conceitual: a influência dessa estrutura sobre os ciclos climáticos da Terra. O Sol passa por ciclos de 11 anos, alternando entre atividade intensa e mínima. Sabemos que isso afeta tempestades solares e ejeções de massa coronal. Mas estudos recentes, como os conduzidos pela Universidade de Reading, no Reino Unido, indicam uma possível relação entre os ciclos solares e padrões climáticos na Terra, especialmente em eventos extremos como secas prolongadas, períodos de resfriamento global
e alterações no campo magnético terrestre. Mas e se os ciclos solares forem influenciados não apenas por dinâmicas internas do Sol, mas também por pressões magnéticas externas exercidas pela própria heliosfera em resposta ao ambiente galáctico? É uma hipótese em construção, mas não está no campo da especulação sem base. Em 2022, um grupo do Instituto Max Planck, na Alemanha, propôs que a compressão e expansão da heliosfera podem estar relacionadas a flutuações do meio interestelar, ondas de densidade que atravessam o espaço e que podem sim impactar o comportamento do campo solar. Pense nas implicações. Se o Sol está respondendo, mesmo que sutilmente, ao ambiente magnético externo, então nosso clima, nossa tecnologia, nossa estabilidade energética e até nossa saúde estão inseridos num sistema cósmico maior, com camadas de influência que ainda não mapeamos completamente. Estamos prontos para lidar com isso? Durante décadas acreditamos que nossa atmosfera e campo magnético bastavam para nos proteger. Mas agora sabemos que a verdadeira blindagem começa muito além. Nos confins da heliosfera, onde forças invisíveis travam uma guerra de pressão, magnetismo e plasma. A Voyager revelou essa linha de frente, mas ainda não sabemos onde ela termina. Existe uma fronteira final? Ou cada camada de descoberta apenas esconde outra, ainda mais complexa, logo atrás? Outra questão emerge com força. Como outras estrelas lidam com isso? Existem hélices maiores, menores, mais frágeis? Seria possível que algumas estrelas, ao colapsar ou mudarem de comportamento, influenciam as bolhas ao seu redor? Ou até as bolhas vizinhas? Esse tipo de especulação, longe de ser ficção científica, já está no radar de missões como a IMAP, que pretende mapear o formato e o comportamento da heliosfera por meio da detecção de átomos neutros energéticos que viajam do limite até o centro do sistema solar. Essa leitura indireta é um dos poucos meios que temos de observar a topologia da bolha solar em tempo real. Mas isso nos leva a um dilema epistemológico. Será que conseguimos mesmo entender um sistema que só pode ser medido de dentro para fora? Como compreender a totalidade da bolha estando presos em seu interior? A Voyager nos deu dados, mas os dados por si só não revelam o código. Eles indicam que há padrões, indicam que há respostas, mas também nos mostram o quanto ainda ignoramos, o quanto nosso modelo de universo fechado, previsível, compartimentalizado, não se sustenta diante da complexidade que se revela camada por camada. Essa é a tensão que sustenta o suspense real dessa história. Não há monstros, não há civilizações ocultas, mas há um nível de organização e coerência no cosmos que a física atual ainda não consegue explicar. E isso basta para manter os olhos abertos. Porque toda descoberta que quebra nossos modelos não apenas amplia nosso conhecimento, ela exige uma nova maneira de pensar. E estamos à beira dessa transição. Ou atravessamos, ou permanecemos presos a uma visão do universo que já não se sustenta. A fronteira queimada entre o conhecido e o não dito. Em setembro de 2013, um ano após a Voyager 1 ultrapassar a heliopausa, a NASA anunciou oficialmente que a sonda havia entrado no espaço interestelar. Foi uma manchete discreta, sem alarde. O tom era técnico, quase burocrático. Confirma-se a travessia do limite do sistema solar. Mas essa simplicidade escondeu um fato de magnitude histórica. A primeira máquina humana a sair do domínio do Sol havia atravessado um território que ninguém compreendia plenamente, registrando dados que sequer foram imediatamente aceitos pela própria comunidade científica. O problema não era apenas a confirmação da travessia, era o conteúdo das medições, em especial o salto energético das partículas ao redor da sonda, os fluxos de plasma inesperados e o já mencionado campo magnético que não se comportava como os modelos previam. Alguns cientistas hesitaram em validar os dados. Disseram que talvez a Voyager ainda estivesse numa zona de transição, uma espécie de entre-safra cósmica entre a heliosfera e o espaço profundo. Foi necessário mais de um ano de análise para que os números fossem finalmente aceitos. Mas por que tamanha hesitação diante de uma descoberta desse porte?
Parte da resposta está na natureza dos próprios modelos científicos. Desde a década de 1950, a heliosfera era descrita como uma bolha inflada pelo vento solar, com uma fronteira clara, onde os campos se chocariam e as partículas mudariam de origem. Era um modelo elegante, simplificado e funcional. E, de certo modo, ele funcionava até que os dados reais chegassem. Os instrumentos da Voyager 1, especialmente o Plasma Wave Subsystem, detectaram oscilações de plasma que indicavam densidades muito superiores às da heliosfera interna, revelando que a sonda havia atravessado para um meio completamente diferente. Só que, paradoxalmente, o campo magnético ainda parecia solar. Não houve o desvio brusco de orientação que os cientistas esperavam. Essa incongruência levou muitos a resistirem ao que os dados indicavam. A fronteira, ao que tudo indicava, não era uma ruptura. Era uma transição fluida, um processo, uma mudança que desafia a maneira linear com que gostamos de pensar. Esse tipo de resistência é mais comum do que se imagina. Não se trata de negação científica. Trata-se de cautela institucional diante de dados que ameaçam reestruturar conceitos arraigados. Mas o que acontece quando essas descobertas não chegam ao público? Quando a complexidade é filtrada, editada, diluída até se tornar palatável? A ideia de que a Voyager simplesmente saiu do Sistema Solar é uma dessas simplificações. Ignora que o fim do Sistema Solar é uma noção em debate, que a fronteira não é um ponto fixo, mas um espaço de tensão magnética, que pulsa, que se contrai e se expande ao longo do tempo, como uma membrana viva. Ignora que essa membrana afeta a quantidade de radiação cósmica que chega à Terra e que variações nesse estudo foram correlacionadas, por exemplo, com ciclos de aquecimento e resfriamento global em escalas de tempo geológicas. Em um estudo publicado em 2020 no Journal of Geophysical Research, pesquisadores compararam registros de raios cósmicos com dados paleoclimáticos e encontraram correlações estatísticas entre períodos de heliosfera comprimida e eventos de mudança climática na Terra. Ainda é uma área controversa, mas os dados são reais. A correlação está lá. Então, por que isso raramente aparece nos noticiários? Porque trata-se de uma conexão que exige entendimento interdisciplinar. Não basta um físico solar. É preciso integrar geofísica, climatologia, física de partículas, magneto-hidrodinâmica. E esse é um campo onde os especialistas, muitas vezes, não falam a mesma língua. O resultado? A complexidade desaparece da cultura popular. É com ela a consciência de que estamos expostos a forças maiores do que supunhamos. Mas há exceções. Em 2021, o físico Vladimir Florinsky, da Universidade de Huntsville, publicou um artigo técnico propondo que a heliosfera é mais porosa do que se acreditava que existem fugas magnéticas, zonas de transição, vórtices de plasma que permitem a entrada gradual de partículas do meio interestelar, mesmo antes da sonda cruzar formalmente a heliopausa. Essa hipótese foi reforçada por uma descoberta da Voyager 2. Um aumento inesperado de átomos neutros energéticos muito antes da travessia oficial, indicando uma possível antecipação da influência interestelar. Essa permeabilidade da heliosfera muda tudo. Ela significa que o sistema solar está em constante diálogo com o ambiente ao redor, mesmo sem cruzar nenhuma linha visível. E mais, que há camadas de interação que os instrumentos ainda não conseguem mapear com clareza. Zonas onde o campo magnético solar entra em ressonância com o galáctico, produzindo efeitos ainda não modelados. Você percebe o que está em jogo? A Voyager não encontrou uma parede. Encontrou um portal dinâmico, uma zona de transição onde as leis clássicas se dobram à complexidade do espaço profundo. E é nesse tipo de limiar que o conhecimento verdadeiro se forma, onde a simplicidade dos modelos entra em colapso e uma nova ordem começa a emergir. Agora vamos refletir. Se o próprio limite do sistema solar é difuso, instável, imprevisível, o que dizer das certezas que temos sobre o universo como um todo? Estamos prontos para aceitar que nossas fronteiras são frágeis, que nossos mapas estão sempre desatualizados. Se a radiação, o magnetismo, a densidade de plasma
e o calor se organizam em padrões que os modelos ainda não decifraram, então é inevitável perguntar: qual é a origem dessa ordem? Por que há estrutura onde esperávamos ruído? Por que há coerência onde projetamos caos? Essas perguntas não exigem uma resposta mística. Exigem apenas coragem. Coragem para admitir que talvez estejamos observando apenas as sombras de algo mais profundo. Algo que estrutura, conecta, molda. Um princípio de organização que desafia a noção de um universo puramente aleatório. E agora chegamos ao ponto mais delicado desta jornada. A Voyager não apenas revelou a estrutura oculta da heliosfera. Ela nos forçou a confrontar a fragilidade do nosso modelo de realidade. Porque ao alcançar a fronteira do sistema solar, ela revelou uma ausência de ruptura. E essa ausência, essa continuidade magnética, energética, sistêmica, é precisamente o que mais nos inquieta. Se não há ruptura entre o Sol e o cosmos, se o espaço não começa, nem termina, mas transborda, onde começa o nosso eu como espécie? Onde termina? Essa não é mais uma pergunta científica. É uma pergunta existencial. E ela não pode ser respondida com fórmulas. Ela exige uma nova forma de pensar, uma nova forma de perceber. É por isso que esta investigação não termina aqui. Agora que você sabe o que as Voyager descobriram e o que a ciência hesita em admitir, a pergunta que resta não é mais técnica, é existencial. Por que existe uma ordem onde esperávamos apenas o caos? Por que as fronteiras do nosso sistema solar se comportam como membranas inteligentes, adaptáveis, quase conscientes? Estamos observando o universo ou estamos dentro de algo que também nos observa? Essas perguntas não são retóricas. Elas são a próxima etapa. E ignorá-las não é apenas manter-se na ignorância. É aceitar viver anestesiado em um modelo que já não se sustenta. Você já foi longe demais para voltar atrás. Agora, ou você mergulha de vez, ou será mais um espectador do que nunca teve coragem de investigar até o fim. Porque quem cruza a linha, não volta o mesmo. Se este conteúdo te tocou, inscreva-se no canal. Curta o vídeo, compartilhe e, principalmente, comente o que você pensa sobre tudo isso. Sua visão pode ser a peça que falta para alguém despertar uma nova forma de olhar para o universo. Porque, no fim, não estamos apenas enviando máquinas para o espaço. Estamos sondando as bordas da própria realidade. E tudo começa com uma pergunta que poucos ousam fazer. Será que o universo está nos observando de volta?